pessoal, tudo bem? Para complementar nossa aula sobre variáveis, que faz parte dos fundamentos de Python, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos nomes de variáveis, né? Boas práticas para definição de nomes de variáveis. Primeiramente, a gente vai perceber que quando a gente está utilizando o Python, ele tem uma liberdade bem diferente de muitas outras linguagens de programação na hora de você criar nomes de variáveis. Porém, essa liberdade não significa que a gente deve utilizá-la de forma arbitrária, porque a gente pode começar a ter problemas, sobretudo quando você tem um código grande que vai ser lido por outras pessoas. Então, a legibilidade ele é uma coisa muito importante na programação em geral e é um dos princípios, né, de boas práticas de programação em Python. Então, eu vou passar aqui algumas dicas. Se você descumprir essas dicas, o Python não vai impedir que você crie seu código. Então, fica a opção pessoal de cada programador. Mas você vai ter uma segurança maior que teu código está aderente a boas práticas e vai ser considerado bem feito por outros programadores e, sobretudo, vai ser legível por qualquer pessoa que acesse teu código. Então, primeira coisa, quando a gente está falando de nomes, a gente pode ter nomes para variáveis, funções, classes, vários objetos dentro do Python, você pode definir nomes de forma diferente. Quando a gente está falando de variáveis, primeira coisa, você tenta evitar o uso de variáveis que tenha apenas uma letra, exceto em algumas situações opcionais que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, sempre tenta, ao invés de colar, por exemplo, A igual a 2, B igual a 2, igual a 3 ou 2, qualquer coisa que o valha, tenta substituir esse tipo de variável por alguma coisa que seja elucidativa, nem que seja o número igual a 2, ou o valor igual a 2, ou salário igual a 2. Então, coloque algo que possa ser lido no contexto que você está escrevendo. Então, a primeira coisa é essa aqui, é você tentar evitar números que fiquem eventualmente ocultos, né? Tem até uma outra coisa que não é necessariamente sobre nomes de variáveis, mas sobre o uso de números sem uma denominação, que é o que a gente chama em programação de magic numbers, ok? Então, você tenta evitar, por exemplo, eu estou fazendo um determinado código que ele precisa utilizar como parâmetro para uma determinada função, números, só que aqueles números eles têm um significado de acordo com o contexto, por exemplo, uma posição na tela. Então, ao invés de você colocar os números explicitamente, sei lá, clicar, vou imaginar que existe uma função chamada clicar e que ele clica em coordenadas na tela do teu computador. Então, por exemplo, ao invés de escrever clicar 100, sei lá, 50, vamos dizer que isso aqui são posições de pixels no teu computador. Cria alguma coisa para dizer que aquele 100,50 é a posição, sei lá, de um botão, por exemplo, botão ou pós-botão, seria a posição de um botão igual a 100,50. E aí, na hora de chamar a função, você coloca lá clicar na pós-botão, ou seja, clicar na posição do botão. Quando você faz isso, mais para frente, quando a gente estiver com códigos mais complexos, a gente pode ver exemplos mais práticos, mas a diferença de você fazer uma função desse jeito aqui ou uma função desse jeito aqui é que se ela se repetir muitas vezes no teu código, você pode em algum momento se perder e não lembrar mais do que se refere esse 100,500. Já se eu tenho uma variável explicitamente declarada com os valores e eu utilizo aquela variável na minha função, eu vou ter uma facilidade maior. Então, isso aqui é uma dica que é ligada a nome, não necessariamente à regra de definição do nome, mas ao porquê que em alguns casos é importante utilizar nome, ok? Além disso, então,
Uma outra coisa, nunca, essa aqui já é regra proibida mesmo, não pode se definir uma variável dessa forma, começando com um número. Sempre tem que começar com uma letra. Então, se você quer, eu tenho valor 1 e valor 2, nunca coloca um val, recebe XPTO. Tá vendo? Ele vai te proibir fazer isso. E 2 val, recebe determinado outro valor. Então, ele vai te impedir de fazer isso. Então, aqui não é só boa prática, é realmente proibido. Se você quer fazer aquilo ali, faz o contrário. Val 1 recebe 58, val 2 recebe 79. Ok? Então, o número 1 recebe, assim sucessivamente. Tenta usar dessa forma. Então, sempre começa com letra, nunca começa com número. Tenta evitar colocar uma letra única, a menos que você tenha uma situação específica. Agora, uma outra coisa, para você tentar sempre ser explícito, muitas vezes você vai precisar, como eu fiz aqui, pós-botão, poderia ser posição do botão, você poderia ter palavras compostas. Então, por exemplo, ali, como eu fiz o pós-botão, muitas pessoas poderiam querer fazer isso aqui, pós-botão tudo junto, ou posição, botão. Se você começa a utilizar palavras compostas desse jeito, vai ficar difícil a leitura do teu código. Então, há duas formas de você utilizar. Uma que é essa aqui, que a gente utilizou ali em cima, né, o pós-botão. Ou, por exemplo, salário bruto. Vamos lá, salário bruto. Estou ganhando 100 mil reais. No sonho. Né? Ou, por exemplo, salário bruto. Dessa forma, com a primeira palavra em minúsculo, a segunda palavra iniciando em maiúsculo. E aí eu coloco aqui o valor. Ok? Então, aqui são duas formas igualmente válidas para você utilizar na definição de nomes de variáveis, ok? Aqui você vai ter uma facilidade maior de você ler quando você tiver com o código extenso. Outra forma, então sempre no nome composto a gente colocaria dessa forma. Posso até colocar um mais completo, salário antes de imposto. Isso aqui também é válido? É. Agora, o cuidado é você começar a deixar o seu código muito extenso com variáveis dessa forma. Então, tenta abreviar, se for nesse caso aqui. Se você conseguiu escrever de uma forma que dá para entender, não dá para entender assim não, já. Então, põe assim. Mas escolhe sempre aí vai ser o bom senso que você vai utilizar para tentar colocar de uma forma que fique inteligível. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, sobrenome composto. Tá aí. Uma coisa que a gente viu aqui, eu utilizei salário sem acento, botão sem acento, posição sem cedilha. Isso aqui, o Python permite, por exemplo, que você faça isso aqui, posição igual a recebe 100,50. Ele recebe perfeitamente sem reclamar, os dados ficam ali, ok? Salário também poderia fazer assim. Número também com acento. Então, o Python recebe tranquilamente essas opções. Qual é o problema de você utilizar dessa forma? Aqui não é uma questão de boa prática necessariamente de denominação, mas de consistência dos dados do teu código. Se em um lugar você escreveu aqui salário bruto, em outro lugar você foi lá e escreveu salário bruto, nós temos aqui duas variáveis, né, claro, que não conversam entre si. Então, você sempre vai ter que lembrar como você utilizou. Qual é a dica que eu coloco? Tenta usar um padrão para todos os teus códigos, porque se você utiliza um padrão, dificilmente você vai se confundir. Já se você uma hora está escrevendo com acento, outra hora sem acento, uma hora com cedilha, outra hora sem a cedilha,
você não é consistente em teus próprios códigos, a probabilidade de erro e de geração de bugs internos posteriormente por conta desses erros vai ser bem maior, ok? Então, é uma opção que o Python permite, mas eu particularmente não gosto de utilizar com os acentos e caracteres especiais. Alguns caracteres, inclusive, o Python vai te proibir, igual você tentou fazer daquela forma ali, alguns ele vai proibir também, mas independente disso, se ele proíbe ou não, pensa na consistência e trabalha preventivamente para evitar bugs posteriores. Agora eu falei aqui, não usa o A, não usa B, mas há uma situação que é muito comum utilizar variáveis com letras únicas, que é quando você vai fazer uma interação. Por exemplo, tem uma função que a gente vai ver mais para frente, para fazer loop, chamada for. E eu posso colocar, por exemplo, for k in range 0 a 3, print k. Eu vou dar 2 enters aqui, e ele foi, iterou aqui, fez uma funçãozinha em que ele foi a cada passagem da variável k pelos valores desse range aqui, ou seja, desse intervalo de 0 a 3, ele foi apresentando o valor de k. A gente não vai ver o detalhe disso aqui, mas só para você entender o seguinte, mais para frente, quando a gente estiver estudando estruturas de iteração, a gente entende todo o detalhe desse código. Mas quando você está fazendo for, while, ou estruturas de repetição como essa aqui, aí já não tem problema, é muito comum você utilizar, porque você não necessariamente precisa ter um significado ali, ela está funcionando praticamente como se fosse uma constante, ou uma variável mesmo, não uma constante, né, já que você está variando o número, mas está funcionando como uma variável de apoio apenas para iteração, não tem necessariamente um simbolismo contextual como uma variável dessas ali que a gente está vendo em cima. Então, esses são casos que muitas vezes a pessoa utiliza uma letra única e está totalmente, como a gente fala, Pythonic, dentro da linguagem Python, dentro dos padrões de programação Python, sem problema nenhum. É muito comum ver o K usando como uma variável desse tipo, o I e o J. Pode utilizar outras? Pode também. O comum a maioria das pessoas utilizam essas aqui. Eu só quis diferenciar essa orientação de evitar esse tipo de situação, para a gente não confundir quando estiver utilizando aqui, que não estaria necessariamente enquadrado naquela mesma situação que eu falei ali em cima. Acentos e caracteres já falamos. Funções. Quando você vai criar uma função, são duas coisas na verdade, funções e classes, que a gente utiliza em Python também para reutilização de código e para programação orientada a objetos. Isso é um tópico um pouco mais avançado, mas de qualquer modo, como a gente está falando de nomes, para funções, usa essa mesma lógica que a gente acabou de falar aqui para variáveis. Então, tudo que a gente falou serve para funções. Então, eu quero usar uma função com um nome único, tenta fazer assim, primeiro, não inicia as variáveis com maiúsculo, e as funções da mesma forma, que eu acabei não falando ali. Usa sempre minúsculo para iniciar. Agora, se é de um nome simples, pode ser função desse jeito aqui. Eu vou usar composto, então, usa assim, minha função, por exemplo. Ok? Então, essa aqui seria uma boa prática para o nome de função. E todas as outras coisas ali que a gente viu para variáveis serve também para funções. Para classes, tem uma coisa que é bem parecida com isso aqui, que a gente viu ali em cima, por exemplo. Eu posso usar também para minha função aqui, minha função, da mesma forma que a gente viu o exemplo lá em cima do salário bruto. Para uma classe, o padrão para escrever, se eu fosse colocar minha classe, seria o que a gente chama de capitalizado, ou seja, as primeiras letras maiúsculas. Então, minha classe, ok? Quando você estiver estudando classe, se no momento que você estiver aprendendo isso aqui, ninguém falou sobrenome, lembra de mim, lembra desse padrãozinho aqui que teu código vai ficar mais inteligível e vai estar dentro dos padrões de boas práticas de nomeação dentro do Python.
classe com nome longo. Então, eu usaria dessa forma aqui, sempre capitalizando, ou seja, deixando a primeira letra de cada palavra do nome da tua classe com a letra maiúscula. Usos proibidos, a gente já falou ali, sobretudo o início ou o nome completo. Se o início é proibido, é claro que o nome completo também seria. Então, não vou chamar uma função de 1, 2, 3, 4 e dizer que ela recebe texto, vai dar um erro, ou 1, 2, 3, 4 recebe 5. Então, isso aí não funciona, a gente não deve utilizar, nem dessa forma aqui em cima e nem tentar dessa forma aqui. O Python já protege, mas eventualmente se você está fazendo um código ali e não está no modo interativo, você pode ter perdido tempo criando suas variáveis e posteriormente ter que sair corrigindo o teu código ali para colocar os nomes corretos. Deixa eu ver se ela tem mais alguma coisa, os usos proibidos. Tem uma outra coisa, aí vocês podem pesquisar posteriormente, chamado keywords, que são palavras reservadas para o uso interno da linguagem. Então, por exemplo, print, que é nome de uma função, false ou true, que são nomes de valores padrão, que são utilizados dentro de lógica do Python. Então, todos os nomes que são utilizados com algum objetivo específico dentro do Python não devem ser utilizados como nome de funções, ok? E aí as referências para a gente consultar isso aqui, eu vou colar aqui no prompt mesmo. Então, quem quiser pesquisar, dá uma olhadinha aqui, são duas referências para o Python. Primeira questão de convenções de nome está lá dentro dos PEPs, né, que são os documentos de padrão de programação, então aqui o Name Conventions, e também dentro da documentação do Python, identifiers, ou identificadores, que é outra forma de a gente chamar a nomeação de variáveis, funções e classes dentro do Python. Então era isso aí. Seguindo esses exemplos, parecem simples, mas eles vão deixar teu código mais legível, mais compreensível por outras pessoas e mais fáceis, mais consistentes para você mesmo.